Olá, pessoal. Vamos para a nossa aula número 2. Antes de começarmos essa aula, eu queria falar com vocês, né, que vocês estão acessando o Moodle de uma forma equivocada. Quando vocês entrarem na plataforma, tem lá, acessem os fóruns, certo? Lá no fórum, vocês vão encontrar unidade 1, aula 1, aula 2. Então, serão todas as aulas da unidade 1. Vocês estão postando as suas mensagens. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Vocês estão postando lá nas notícias, avisos, no geral. Por favor, mudem, tá? Vão lá, unidade 1, aula 2, por favor, tá bom? Então vamos tentar resolver isso, porque eu abro lá, cadê a participação? E aí eu descobri onde vocês estão postando, né? Então eu tenho que ficar procurando as postagens de vocês. Então entrem lá, fórum, né? Unidade 1, unidade 1, aula 1 e aula 2, ok? Então tá, então vamos lá. A nossa aula hoje é sobre os territórios dos historiadores, né? Quais são os territórios do historiador e como nós podemos pensar esse ofício do historiador a partir desses novos territórios. Quando nós estamos pensando nessa perspectiva, quais são as áreas, quais são as fronteiras, quais são os dilemas, né? Nós podemos pensar em inúmeras formas de abordagem, mas eu vou partir do pressuposto que vocês já fizeram a disciplina de teorias da história, né? Da qual trabalhou com tendências historiográficas, com métodos de pesquisa, deve ter trabalhado um pouco, mas principalmente a forma como se escreve a história, se pensa a história, e como essas abordagens são definidas historicamente. Então, vamos pensar o seguinte. Hoje, como nós podemos classificar e qualificar as áreas do historiador, como nós podemos pensar a epistemologia da história, né? E quais são os grandes dilemas, né, que a nossa área apresenta. Pensando em termos de áreas, já há algum tempo, se nós pensarmos lá naquela discussão da crise dos paradigmas no início do século XX, ou se pensarmos a Revolução dos Análises, se pensarmos as formas como a história social inglesa também privilegiou determinados parâmetros, determinadas questões na historiografia, nós vamos perceber que hoje a fragmentação do conhecimento histórico, às vezes ela faz com que nós fiquemos meio perdidos com relação ao que tipo de história trabalhamos. Então, se pensarmos nas grandes áreas da história, né, não levando a questão daquela divisão de conteúdo, de disciplinas, mas se pensarmos em termos de formas de abordagem, nós podemos pensar em áreas como a história social, história econômica, história política, história cultural, né? Que são as grandes áreas que acabam determinando o nosso olhar, o nosso enfoque, né? Então, cada uma dessas vertentes vai privilegiar um determinado aspecto da história. Ok, até aí tudo bem. Então, nós conseguimos dividir a história a partir desses grandes pontos, né? Desses grandes aspectos que direcionam o nosso olhar, o nosso tipo de abordagem, a escolha teórico-metodológica. Ok. No entanto, não é apenas isso, né? Este processo de fragmentação, de multiplicidade, de variedade, e algo que normalmente, né, nós utilizamos para pensar a disciplina do outro, né,
questão da interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, transdisciplinaridade, nós vamos encontrar todas essas ADs aí, idades, né, na própria história. Por quê? Porque além, vamos supor que eu quero trabalhar com o objeto da história cultural. Vou trabalhar com práticas, representações, conceito de representação coletiva do Chartier, mas eu quero trabalhar algo específico. Eu quero pensar a partir das práticas e representações de grupos liminares. Mas que grupo liminar? Né? Então, eu quero pensar a partir dos indígenas. Então, eu vou trabalhar com história cultural e vou buscar também referências em história indígena. Ok, encontrei as referências em história indígena, mas eu quero trabalhar assim, de que maneira, como essas populações, como esses grupos estão divididos por regiões. Eu vou precisar do quê? De qual abordagem? Né? Aí eu vou precisar de uma abordagem que esteja vinculada à estatística, que esteja vinculada à geografia, que eu pense uma história quantitativa. Então, nós vamos fragmentando, né, e vamos buscando determinados elementos para pensarmos o nosso objeto, que, de repente, quando perguntam com o que você trabalha, com qual perspectiva teórico-metodológica você trabalha? Não, eu trabalho com história cultural, história indígena, história quantitativa, história dos movimentos do campo, ou seja, essa multiplicidade de abordagens. E como é que você dá conta disso? Não, para trabalhar história cultural eu trabalho com... Eu penso com o Chartier, para pensar história indígena eu trabalho com outro autor, para pensar história quantitativa outro. Como nós vamos elaborar um conhecimento que dê conta de todas essas histórias? Né? Por quê? Porque quando nós pensamos num determinado tema, um tema abrangente, nós obrigatoriamente, necessariamente, temos de ir como se fosse descascando uma cebola. Nós vamos começar a tirar as camadas desse objeto para chegarmos a um determinado assunto, a um determinado tópico que nós vamos desenvolver. E a dificuldade de nós estabelecermos isso. Qual é a área? Qual é a fronteira? Né? E, em função disso, quais são os dilemas? Eu apresentei o maior dilema hoje, não, o maior dilema que o historiador enfrenta hoje, né? Que é com que tipo de história eu quero trabalhar, com quais autores e como eu me encaixo nisso. Por quê? Porque depois de pensar em tantas tendências, em tantas abordagens, qual é o lugar do próprio historiador nesse processo? Por isso que eu indico 3 textos para vocês. Já está lá no material a ser disponível, material da unidade 2. Os textos 2, 3 e 4, certo? Cada um deles vai abordar essas questões vinculadas, primeiro, à subjetividade do trabalho do historiador, e continuando um pouco com aquele texto do Antoine Prost, como esse historiador se apresenta, né? Como esse historiador ele alia a objetividade do conhecimento, do método, né, com a subjetividade do próprio olhar. Né? A escolha do objeto é subjetiva, a forma de abordagem é subjetiva, a escolha do material é subjetiva. Aí vocês podem falar, não, professora, a escolha do material não é subjetiva. É subjetiva, sim. A partir do momento que você escolhe um determinado tipo de documento, o olhar que você terá sobre ele, você pode ter, por exemplo, 5 categorias de documentação.
Ah, eu escolhi a mais fácil? Para você, né? Porque de repente outra pessoa pode achar que um outro tipo de abordagem seria muito mais tranquilo. Então, nós temos preferências que são muito subjetivas, como o próprio nome diz, é uma preferência, é algo muito subjetivo, mas nós temos também a necessidade de dar um caráter de objetividade a essa escolha subjetiva. Então, como é que o historiador vence esse dilema entre a objetividade e a subjetividade? Primeiro, se assumir enquanto, né, um ser que tem essas características, consegue, a partir do método, levar adiante uma pesquisa respaldada em técnicas, respaldada em leituras. Não adianta fazer pesquisa sem leitura, não adianta fazer pesquisa sem buscar fonte, não adianta fazer pesquisa sem escrever. Então, conteúdo básico, né? Leitura, né? Digamos, o trabalho do detetive, de buscar essa documentação e escrita. Tudo isso junto com o quê? Com o processo de um pensamento reflexivo. A questão dessa reflexividade, né? Como eu posso pensar a história sem cair nas armadilhas, por exemplo, de repetir o que os autores falam. Eu lembro de um trabalho que um orientando fez sobre cinema. E na banca, ele trabalhou com um filme de terror. E ele justificou a pesquisa dele a partir da história cultural e principalmente pensando no Chartier, né? na categoria de representações coletivas do Chartier, né? Da forma como se constrói essa construção de uma realidade social. Na banca, né? Então, como é que o cinema representa determinados medos, determinados temores, né? Determinados mitos? Então, essa forma da representação e como isso passa a ser real para quem está assistindo, mesmo sabendo ser uma ficção. E um dos professores da banca questionou meu orientando, perguntando assim, poxa vida, mas o Chartier não trabalha com cinema. O Chartier trabalha com práticas de leitura. Qual foi a resposta? Tudo bem, ele trabalha com práticas de leitura. O cinema é uma forma de leitura, é uma prática de leitura. Né? Olha o que nós acabamos fazendo. Nós alargamos o conceito, utilizamos a referência do Chartier e a necessidade de realizar um alargamento do que sejam essas leituras. Porque o cinema é uma forma de leitura, uma forma de escrita, é uma narrativa, não é? Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que, dentre as possibilidades, nós também precisamos operacionalizar os conceitos com os quais trabalhamos. Não adianta trabalhar com uma determinada categoria, um determinado conceito, e depois reproduzir o que o autor falou, principalmente porque nenhum objeto cabe bonitinho, quadradinho, naquilo que o autor coloca. Né? Nós sempre, quando lemos um texto, nós subvertemos em muito o sentido e até mesmo a efetividade de resposta do texto. Né? Isso é extremamente importante. E é extremamente importante termos essas referências até para não sucumbirmos à tentação de simplesmente narrar sem crítica alguma as nossas fontes. Né? Nós tecemos narrativas. A nossa narrativa, ela não é no mesmo padrão que uma narrativa literária. Dentro
pensando na narrativa literária em si, né? Mas nós temos uma literalidade fantástica na nossa narrativa. Mas essa narrativa é uma narrativa construída pelo historiador. Então, ela não pode ser tomada como fictícia, né? É como Roland Barthes fala, ela precisa desse efeito do real. O que causa o efeito do real na narrativa histórica? A adoção do método. Este método nos dá condições de falarmos em nome de uma verdade, de um conhecimento comprovado, de um conhecimento construído a partir de um método, né? Então, eu não vou entrar nessa discussão do que é literatura, do que é história, o que é ficção, o que é verdade. Eu acho que essa questão ela já passou ao largo, né, de todo um momento que foi o final do século XX, início do século XXI, porque hoje está posto. Tá? A história é uma narrativa verdadeira. Por quê? Porque nós tomamos o conhecimento histórico, nós tomamos o método histórico como um método crível. Logo, nós precisamos trabalhar dentro dessa perspectiva. É por isso que nós fazemos graduação, né? Não para chegar e depois simplesmente descrevermos a nossa fonte. Ela precisa ser problematizada, ela precisa ser questionada. Então, dentre as perspectivas existentes, né, nas áreas, nas fronteiras, né, onde começa o trabalho do historiador, onde termina, em qual fronteira, em qual espaço, né? Eu sou um historiador, eu trabalho, por exemplo, com religiões e religiosidades, né? Até onde o trabalho do historiador vai, do antropólogo, do sociólogo, do teólogo, né? Então, esta é uma questão que ela deve nos perseguir, né? É uma questão extremamente importante, né? E este ofício faz com que nós tenhamos a necessidade de estabelecermos com quem nós vamos dialogar. Por exemplo, como eu falei para vocês, olha, a nossa perspectiva é trabalhar com história local, com história regional, certo? Então eu não vou poder trabalhar com história local porque eu moro numa capital. Gente, a história local pode ser uma história do bairro onde está a escola. A história regional pode ser tanto de uma região metropolitana como da região de uma outra perspectiva de região, né? Então, o que eu estou a falar para vocês? Essa fragmentação da história. Nós vamos encontrar essa fragmentação muito, muito característica naquele livro Domínios da História, que tem o volume 1 e o 2, mas principalmente no volume 1, quando foi organizado pelo Ciro Flammarion Cardoso e o Ronaldo Vanfas, né? Que lá tem os territórios, quais são as áreas, como nós podemos pensar essa história. Essa história é social, é demográfica, né? É econômico-social, é política. Então, nós temos essa perspectiva de escolhermos, transitarmos. Mas o meu trabalho não pode ser enquadrado em história local. Por quê? Porque eu trabalho com história das mulheres. Tá, você trabalha com história das mulheres. A partir de que local? Onde essas mulheres vivem? Mas elas são de um periódico. Ótimo. Esse periódico é de onde? É publicado onde? São questões que nós vamos desmembrando os nossos objetos. E esse é um exercício muito interessante. Às vezes nós escolhemos determinados objetos e já constituímos
o que nós vamos abordar, quais os autores que nós vamos utilizar. Essa disciplina é um exercício muito legal para você pensar de que maneira, de qual outra maneira você poderia trabalhar com o seu objeto. Qual outra maneira? Vocês já iniciaram as disciplinas, estão no segundo semestre do Prof. História, ou estão fazendo essa disciplina em função de outras necessidades. Aí eu pergunto, você já tentou pensar o seu objeto a partir de um outro olhar, de uma outra área, de uma outra tendência, pensando num tipo de documentação que você optou não abordar, mas que seria interessante? Ao pensar nisso, pessoal, vocês conseguem perceber a dimensão, a riqueza do tema que vocês têm em mãos e como tudo é uma opção teórico-metodológica. Seja sua, seja do seu orientador, ou dos dois. Né? Eu posso trabalhar num determinado objeto a partir de inúmeros atores, de inúmeros autores, de inúmeras referências, de inúmeros sujeitos. Mas o importante é como pensar essas questões. Como eu posso trabalhar com a categoria de representação coletiva na minha escola? Como eu posso trabalhar com a história econômica para pensar a história da minha cidade? Como eu posso trabalhar com história política a partir dos grêmios estudantis? Como eu posso pensar a história social a partir das festas agropecuárias que tem por aí? Né? É tudo o quê? Nós chegamos num momento que nós não temos uma única e exclusiva forma de pensar a história. Não que já tivéssemos. Se pensarmos na filosofia da história, se pensarmos no século XIX, num momento conturbado que, ao mesmo tempo, nós temos uma escola metódica, temos um materialismo histórico, temos um historicismo, né? Que assim, é uma coisa de cada vez, tudo ao mesmo tempo agora. Né? Parafraseando um pouco a música. Nesse sentido, de que maneira nós podemos pensar a abordagem dessa história e como professor, né? Que tal pensar assim, olha, escolha um tema com seus alunos. Aí, cada aluno vai pensar aquele tema de uma determinada maneira. Será sobre o mesmo tema, histórias muito diferentes que se entrecruzarão, né? Mas comporão uma rede de informações sobre um determinado momento. Essas questões são extremamente importantes, principalmente quando vamos estabelecer qual é o nosso ofício, qual é o nosso território, de que maneira área, de que maneira tendência, de que maneira objeto podem ser construídos a partir do nosso olhar. Vamos pensar nisso? Vamos pensar nisso a partir de quais autores? Aqui nós teremos a Sabina Loriga, o Francisco Falcon e um autor, esqueci o nome dele, tá? Não, eu não edito isso, então eu não vou me lembrar do nome dele agora. Tá lá, texto 4. Deixa eu pegar, né? Coisa mais feia. Eu mando vocês lerem, olha só. Eu peço para vocês lerem o texto e eu esqueço o nome. Para aí, o nome do autor. Henrique Moradiellos.
tá? É um texto muito legal, está em espanhol, tá? Se chama O Ofício do Historiador. E esse texto é muito legal. Por quê? Porque ele divide o livro em teoria, documento e uma coisa que é muito legal para nós, ensino. Então, é um texto que eu acho muito interessante para vocês terem, até para realizar consultas, tá? Então, vocês vão encontrar lá, por exemplo, são 4 partes, tá? Então, por exemplo, que é a história, a evolução da historiografia desde as origens até a atualidade, então essa questão da história, como se ensina e estuda história na universidade e quais são as técnicas do trabalho. Eu acho que pode ajudar muito, 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 né? E me despeço citando Collingwood. A matéria do conhecimento da história não é o passado como tal, mas aquele passado que nos chegou alguma prova e evidência. Essa é a nossa história. Vamos para o trabalho? Beijo!